das palmas. Sem vacilar, sem chorar. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Amém? Vai esquentar um pouquinho, eu estou com frio, né? A palavra do Senhor diz: um ao outro e ao seu, bora, e ao seu companheiro disse: esforça-te, né? Então nós precisamos nos esforçar um pouco. Eu sozinha não faço nada. A palavra do Senhor diz: sem mim nada. Isso. Provérbios 12, 25. Quem tem Bíblia? Eu gosto muito de Bíblia, viu? Eu já tive mais de 50 Bíblias, mas eu dou. Eu dou. Chegou alguém, eu ganhei, eu comprei, eu dou Bíblia. E gosto de ler a Bíblia. Amém? O que é que diz o provérbio 12, 25? Eu gosto de culto interativo. Eu não gosto de falar sozinha. Eu gosto que alguém também fale comigo. Amém? Amém. Vamos. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Que palavra linda. Repete aí, irmão. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aleluia. Se vem uma boa palavra para você, você se alegra. Glória a Deus. Mas se vem aquela palavra, ó, aí você fica como triste. Porque o Senhor nos diz: lançando sobre mim todas as vossas, e Ele cuida de nós. Então, se a gente lançar toda a nossa ansiedade, Ele vai cuidar. Olha eu aqui, a menininha, não é? Os cabelinhos brancos, balançando para lá e para cá. Só tenho 15 anos, não é? Então, por que eu estou aqui? Eu tenho ansiedade e tenho. Quando eu estou um pouquinho estressada por alguma coisa que, claro, eu sou de carne e osso. Aí aparece uma manchinha dessa aqui no braço, estão vendo? Não. Estresse. O estresse do dia a dia, dos problemas. Eu tenho. Alguém tem problema aí? Não é? Mas temos que entregar nas mãos do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Eu quero com muita, mas muita mesmo, vontade que vocês leiam com fé, bem alto e um bom tom de voz, que eu não tenho não. E tem uma menina que está me olhando de blusa vermelha, daqui a pouco eu vou dar um abraço dela. Deus que ela me olha para lá, para cá, vou lhe dar um abraço, viu? Certo? Bora. Eu quero que alguém fique de pé e leia essa palavra. Vamos? 1, 2, 3. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8.
está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Repete. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. A irmã vai ler o 7. Olha o que ele leu, viu? Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Glória a Deus, aleluia. O maior que está conosco do que aquele que está no... Aonde? No mundo. Quem é que está conosco? Quem é o braço forte? Quem é o braço forte? Porque você deita, levanta, por causa de quem? Do Senhor. Ele que nos sustenta, não é? Então a gente não pode estar desanimado o tempo todo. Eu gosto muito de frase, a irmã cantou ali, nenhuma condenação há. Aí quando Jesus estava ressuscitando, quem chegou no túmulo? Maria foi procurar. Aí alguém disse assim, olha, eu vou dizer a frase, vocês vão me consertar. É um pronome relativo. O que você procura? Foi isso que ela disse? Não. Foi o que, irmã? A quem você procura. Aí você vai dizer para o seu irmão, a quem você procura? A quem você procura. Bora, olha para o irmão. Ânimo. Não tem negócio de estar olhando para mim, eu não tenho nada para vocês. Nada. A quem vocês procuram? Vocês estão procurando quem? A quem? Hein? Jesus. Vocês procuram Jesus. Não o que, não o que. Eu estou procurando o que? Uma flor, uma caixa de som? Não. A quem? Eu estou procurando Ele. Eu quero Ele. É por isso que eu estou de pé. Glória a Deus. É por isso que eu estou aqui. Falando com vocês. A menininha de 15 anos, não é? Perguntando. Vamos lá. O que vocês querem ouvir? Daqui a pouco eu vou pedir à irmã. Eu gosto, né? Eu gosto desses bichinhos, viu? Que fala muito com cada um de vocês. Você segura, irmã, esse papelzinho. Daqui a pouco vocês vão ver o que é, viu? Vamos lá. O tema é o quê? Põe tua casa em ordem. Não ouvi. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Que casa? Essa? A que você mora? Qual é a casa? Nosso coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, vamos colocar em ordem. O que é que te machuca? O que é que lhe atrapalha? O que é que está acontecendo com você? Vamos meditar um pouco? Vamos parar para pensar. Porque primeiro vem o pensamento. São as ideias. Daqui vem para onde? Coração. Aí você começa a agir o que pensou, começa a se comportar do que você pensou. Então, quem é o exemplo para nós deste mundo? Não é Jesus? Não é Ele a quem a gente procura? Ele é um exemplo. Então, nós, pais, somos o quê? O exemplo para nossos filhos. Uma multidão de conselhos. É com a multidão de conselhos. Então, se você, como o irmão falou, que ele vigia o celular dos filhos, é o que está acabando os riscos da internet. A internet está trazendo muitos prejuízos. Pode sentar, meus amores. Sentem aí. Pode sentar, você vai trabalhar
eu sento aqui, viu? Eu gosto de sentar, ficar à vontade. Então, são os riscos da internet. Está deixando as crianças com problema visual, está deixando as crianças nervosas, está deixando as crianças estressadas, com problemas. Eu nunca vi na minha vida tanto transtorno. É TDAH, é autismo, é o TOD, que é pior do que esses três, é o mutismo seletivo, tudo isso em criança. No dia 28, lá na Igreja Batista, onde eu congrego, eu vou falar um pouco sobre o autista, a criança autista. Porque geralmente o TDAH, ele tem um pouco de autismo. Aí eu pergunto, será que eu tenho autismo? Será que vocês têm? Já se perguntaram? Porque são tantas características de um autista, e aí a gente diz assim, parece que eu tenho, viu? Não é? Mas não se falava e nada disso. Quando via um correndo doido não, correndo na rua sem roupa, dizia o quê? Filho de fulano é doido. No interior era assim, não sei se alguém aqui é do interior. Filho de fulano é doido, é maluco. Toda a vida teve, a Bíblia relata, parece que é no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 5, que fala do menino lunático, não é? E que ele sai do fogo, vai para a água, e ali poderia ser uma esquizofrenia. E também poderia ser demônios. De onde vêm esses demônios? Alguém pergunta o que é que ele tem? O pai responde, desde quando? Desde a sua infância. Então, é na infância, é o ambiente que nós somos cuidados que acontecem esses problemas. Eu nunca vi na minha vida tanto feminicídio, eu nunca vi na minha vida tanta criança machucada, maltratada, traumatizada. Quando chega lá na salinha, diz assim, eu não aguento mais com esse menino. Quando é que uma mãe não aguenta mais com o filho? Por quê? Quem pariu foi a mãe. Quem gerou, quem pariu, quem sofreu foi a mãe. E como essa criança é cuidada dentro de casa. Nós vamos lá para a primeira Reis, viu? Primeira e segunda Reis. Eu trouxe aqui um relato, mas eu gosto tanto de escrever, daqui para meia-noite a gente termina. Certo? Aleluia! Livro de primeira e segunda Reis formam uma unidade. Narra a história de Israel, desde os últimos dias do rei Davi até a queda de Jerusalém. Primeira Reis nos conta as histórias da divisão do reino e de vários governantes. É uma narrativa, Reis, primeira e segunda Reis. Então, naquele tempo, os reis, os sacerdotes, observe que quando passa aquele seriado na Record, não é? Eu não gosto de assistir, é muita violência. Mas era daquele jeito, era daquela forma. Então, ele nos traz uma história de parceria, um entrelaçado entre pai e filho, que o irmão falou aqui. Davi, pai, Salomão, filho. Depois vem um grande milagre, 2 amigos, 2 profetas, Elias e Eliseu.
Eliseu recebe Elias como seu mentor, como seu ajudador. Recebe dele, o Eliseu recebe de Elias o que? Uma porção dobrada. Quem não quer uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus? E eu acredito que Eliseu sofreu muito com a partida de Elias. Davi, como o irmão falou, um homem prostituto, um homem que via as mulheres no palácio tomando banho, vendo as despidas. Mas ele se arrependeu dos pecados, porque Deus nos ama. Ele abomina o nosso pecado, mas Ele nos ama. Eu amo o pecador, só não amo o... E a gente não pode estar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Porque o que confessa e deixa, alcança de Deus as suas misericórdias. Vou adiantar. Então, veio, porém, muitas instruções para as nossas vidas, encontra-se no contexto dos relacionamentos Davi e Salomão, que aí veio a construção do templo. Elias e Eliseu, vemos Eliseu aprendendo com Elias. Vocês acreditam, vocês com esse rostinho lindo, mas estão tão distante, tanta cadeira vermelha aqui, bonita, e vocês lá embaixo, estão com medo de mim? Não tenha não, porque daqui a pouco vai o papel para a mão de vocês, você não quer conversa, viu? Então, já no livro de 2 Reis, começa onde primeiro termina o 1 Reis. Então, terminou o quê? Com um entrelaçamento família, Davi e Salomão. Salomão foi pecador? Foi. Onde foi que ele caiu? Quais foram as consequências dele? O mulherio. Ele casou com mulheres pagãs, mulheres que não agradavam. E ali veio o pecado. Mas em meio a esses pecados, com tudo que tinha nas mãos dele, ele disse algo para Deus muito sincero. Porque Deus gosta de ver a nossa sinceridade. O saco vazio, ele não fica em pé, fica o tempo todo. Oh Deus, faça o quê? Ele quer ouvir a sua voz, o seu roubo, a sua súplica, o seu choro. Ele quer ouvir. Abra a boca, fale. Cubra a sua casa de oração, seus filhos, sua família, sua parentela. O mais distante que tiver de você, está na Alemanha, eu estou orando por ele. Está na França, estou orando por ele. Porque ele diz, o mais distante que tiver de mim, eu estou ouvindo sua oração e eu estou guardando. Porque os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso e Satanás ao derredor. Eles não dormem. Eles ficam 24 horas acordados. Jó é um exemplo para as nossas vidas. Jó orava pela família, ao ponto de a sua mulher dizer, amaldiçoe este Deus e morra. Ela não estava errada naquela hora, não, porque ela não aguentava mais de tanto sofrimento. Mas tem uma hora que Deus dá o basta. Porque Ele quer ver até onde a gente aguenta. Ele quer ver até onde vai a nossa força. 2 Crônicas 32:8 diz que conosco está o braço de quê? Ó, nosso braço de carne a gente não quer fazer com a nossa própria força, mas Ele está conosco, nos dando força, nos encorajando. Vamos lá. Então, no livro de 1 Reis, 2 Reis, vários milagres foram citados no livro de 2 Reis, mas nesta noite
trouxe para vocês no livro de 2 Crônicas, Isaías 38, o profeta messiânico, a história de um grande rei. E eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês. Eu sei que aqui tem Bíblia. Nessa igreja não é a Bíblia aqui não, é a palavra. E eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. E eu não quero desculpa, viu? Eu quero ouvir a voz de vocês. Essa que vocês estão vendo aqui, essa menina de 15 anos, em 2003, sou professora, trabalhei 30 anos numa sala de aula, comecei com um prezinho, aquelas crianças que hoje eu não sei nem dizer os nomes, né? A criancinha vai para a escola, não é mais jardim não, qual é o nome? Me ajuda. Quem tem embora, tem alguma professora aí, me ajuda. Quando você leva seu filhinho, porque meu neto tem 2 anos e meu vai fazer 3, eu não sei nem o que é que chama. Hã? Rosa? Cadê a professora Rosa? É maternal. Porque antigamente, com 7 anos, ia para a escola aprender a ler. Eu alfabetizei 8 anos. Quando minhas crianças, eu sentava no chão, que chegava no mês de outubro, que eles já sabiam ler, eu chorava. Porque para mim eles não estavam enxergando. E quando eu começava a alfabetizar, que eles liam, eu chorava. Aí quem gostava? A diretora. Ela dizia assim, eu via, no próximo ano eu vou ser de novo. No próximo ano eu vou ser de novo, mas fazia com amor, escola pública. Não era particular não, que arranca o couro do professor. Escola pública, mas eu me dedicava, me doava. Tenho até um convite de uma ex-aluna, que vai fazer 50 anos, ela vai fazer 50, mas eu tenho 15. Ela vai fazer 50, mas eu só tenho 15. Me convidando para os 50 anos dela. Então, hoje, quando as crianças vão para a escola, chorou, estão no celular. Não é assim? Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A criança tem birra, a criança tem possessão, a criança tem ansiedade, tem tudo isso. É o lar, é o ambiente que ele é formado, como ele é desenvolvido. Então, essa menina que vocês estão vendo aqui, quando ela se aposentou, digamos, eu me afastei da sala de aula em 2013, a diretora disse, pode sair. Quando eu me afastei, eu tinha ido para a igreja e arrumar o altar. A pastora Vana, ela me conhece, nós congregávamos juntas, ela já era diaconisa e eu ainda não. E ali, antes eu sonhei. No outro dia, eu sonhei numa quinta-feira, eu passava a mão dormindo e não via o que era que eu estava passando a mão. E na visão eu dizia, é um gato, é um cachorro, que bicho é esse? Satanás mostra a cara dele para vocês? Não. Essa menina caiu, passou 4 degraus, quebrou a perna, torceu a outra, um pontinho que eu tenho aqui no braço, bem miudinho, apareceu na minha barriga, abriu, como que eu ia ter um câncer. Mas o Deus Todo-Poderoso, o braço forte, ele chegou primeiro na minha vida. Eu só trabalhava, mas eu não tinha aquele momento com Deus.
que tinha que ser feito naquele momento, o que eu tinha que buscar dele. Prostei, fiquei deitada, quando a irmã disse assim, põe tua casa em ordem, eu disse assim, essa palavra é minha. Livro de Isaías, capítulo 38, no versículo 21. Abram a Bíblia, porque Deus, eu dentro do meu quarto, os irmãos, as colegas iam me visitar. Eu tive febre, a barriga abriu, minha irmã, que já está na glória, era enfermeira, fazia o curativo e dizia, eu estou vendo sua barriga, suas tripas, estou vendo tudo. E ali, eu estava deitada um dia, e Deus disse assim, como esta palavra que está aí, eu ouvi minha irmã na cozinha, eu no quarto deitada, e eu ali. É um deserto, a gente tem que passar pelo deserto para poder a gente aprender. Porque deserto não dura para sempre, mas se você não passar pelo deserto, pelo vale, você não chega a Deus. Você não aprende mais de Deus. E ali, Isaías 38, 21. O que é que diz, irmã? Isaías. Tome uma pasta de trigo e a ponha como um pasto sobre a chaga, e se ele sara. Ponha uma pasta, era assim que eu ouvia, ó, no meu ouvido, deitada. A minha irmã na cozinha, eu tomo conta dela, ela tem 87 anos, nunca casou, eu tomo conta dela. E ali, ela disse assim, Isa, eu vou na farmácia. Eu disse, vá. Ela disse, vou pegar pó secante e um creme vaginal. Olha como Deus, quando a gente está com nossa casa em ordem, quando a gente está conectada com Deus, conectados com o Senhor, Ele fala. Ele fala com você na pia, Ele fala com você no sanitário, Ele fala com você no banheiro. Deus fala. Deus ouve e Deus vê. Então, essa palavra veio para mim. Minha irmã foi dar, correndo. Eu aí disse, Senhor, um dia o Senhor me disse que minhas mãos seriam para curar. Então o Senhor vai me curar dessa enfermidade. Eu não aceito. Eu não nasci com essa enfermidade. Perdoe meus pecados, Senhor. E ali meu marido botava um pano de chão em banco. Eu sentava no banco, ele vinha me arrastando devagarinho, me botava no banheiro. Eu fechava a porta do banheiro, ungia minhas mãos, fazia a pasta e colocava aqui. E dizia, Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser curada. Um mês. Fechou o lugarzinho. Eu ungia, eu botava. E andei, a perna é quebrada. Onde jogador quebra na canela, né? Ele toma né? Por isso que eles usam aquele negócio da canela. A caneleira. A minha quebrou. Quando quebrou, eu desmaiei. Quem estava por perto ouvia o estrago do osso. Fui no médico. Quando eu chego no médico, o médico disse assim, olhou para meu marido e disse assim, ela sobe e você fica. Entenderam? Ele quis dizer o quê? A senhora ia morrer e ia ficar. A senhora ia falecer. É. Eu ia subir, mas ele ia ficar perecendo. E o médico, ele era pastor. É, pastor, está vivo, doutor Antônio Brito, Igreja Batista de Estela Maris. Ele, dá glória a Deus, como é que eu estou com a canela pendurada?
a outra enxada, tremendo, como é que eu dou glória a Deus? Não podia dar glória a Deus. Mas os irmãos da Igreja Batista iam me buscar assim mesmo, fazia Maria Cadeira, eu montava nos braços deles, me voltava no carro e eu ia. Com aquilo eu aprendi que conosco, nós, o braço de carne não pode, mas o do Todo-Poderoso ele pode. Glória a Deus. É ele quem pode, é fruto da família. Estou dizendo para vocês a minha experiência. Eu nunca vi, as colegas perguntavam, eu nunca vi ninguém quebrar a perna e dar febre, porque também eu tive infecção urinária. Veio de vez, veio para me matar, mas eu estou de pé. Glória a Deus. Para glorificar o nome do Senhor. E ali eu comecei a profetizar sobre a minha vida mesmo. Deus, eu terminei, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Eu quero estudar, eu não vou ficar parada. E aos 58 anos, eu fui fazer faculdade de psicologia. É tarde para você? Não? Não é. Porque Deus me vê como uma criança. Agora, quando eu era criança, eu falava como criança. Neném, papai, gagal. Mas hoje eu sou adulta, eu tenho que falar como um adulto. E vocês têm que dar limites para os filhos de vocês. Exemplo, falar com autoridade, com autonomia. A criança é linda, inocente? É. Mas ela já entende. Não é não. O não para a psicologia, você está dizendo assim, ó, você está preservando a sua identidade. E o sim para a psicologia, você está dando abertura para fazer, continuar fazendo, errando o que você está fazendo. Você tem uma identidade. Eu já falei aqui, a sua identidade com Cristo é diferente da sua identidade psicofísica. Aquela identidade que você tem um registro, que foi, que tem seu CPF. Tem que agir com sabedoria, como Salomão, o que ele pediu a Deus. Ele pediu a Deus sabedoria. Para ele não interessava mais nada. E ali eu fui cada dia mais melhorando. Não vale de nada, mas para o outro, né? Mas para Deus eu ainda tenho muito valor. Eu só não tenho preço, porque o preço pode estar num objeto desse, numa cadeira. Mas você, eu, nós temos valor, porque Ele já comprou. Aleluia. Ele já pagou Glória a Jesus. por nós. E por quê? Ficar esperando que o outro ore por você. Crente 6 horas, crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, crente facilidade, não. Crente em Cristo Jesus. Você crê em quem? Eu creio em Cristo. Você procura o quê? Eu não estou procurando o quê? Estou procurando quem? Ele, o Cristo que ressuscitou. E que até hoje ele faz milagre na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Vamos continuar. Então, aparece o profeta messiânico, que foi a minha cura, foi no livro de Isaías, mas lá no livro de 2 Reis, capítulo quê? 20, versículo quê? Vamos acordar a igreja. Daqui a pouco vocês vão ver uma coisa. Bora. Lá vai as perguntas. Então, aparece quem? Vamos, aparece
Ezequias. Então, esta palavra se encontra no livro de 2 Crônicas, no livro 2 Crônicas 32, no livro de Isaías 38 e no livro de 2 Reis, capítulo 20. Então, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, 2, 3 e 4 diz, vamos ler? Preste atenção. Bora. Bora, pode ler. Bora, eu quero. Vem, meu irmão. Isso. Naquele tempo, Ezequias ficou doente Sim. e quase morreu. Sim. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade. Amém. É o 3 ou 4? Aí. Eu ainda estou no 2. No 2, vá, o 3. No 3. Lembra-te, agora estou no 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprova. E Ezequias chorou amargamente. 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Eu curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Amém? Olha as perguntas. Lá vai. Tem uma senhorinha que está com o olhinho duro para mim, ela vai responder. Ela aqui, ó, eu estou vendo ela. Ezequias tem qualidades? Tem defeitos? Nós vamos ver qual é o defeito dele e qual é a qualidade dele. Eu tenho uma qualidade: gostar de ler, gostar de escrever. E a qualidade do irmão aqui qual é? Agora diga qual é o meu defeito. Comer pão. Um pouco uma beleza. Torro na panela, torro no forno, no airfry, como um pão duro, bebo café, sou apaixonada por café. Para mim, é um defeito, porque é uma ansiedade. Quanto mais eu escrevo, mais eu como. Quando eu vejo que não tem mais como, eu vou no biscoito. Quando eu vejo que acabou ali, até limonada eu faço. Eu não engordo porque não tenho estrutura para engordar, para enganar ninguém gordo. Mas se fosse para engordar por causa do pão, eu era o quê? Então, tenho defeitos, outros, tenho qualidades. Mas Ezequias, aquele que pediu a cura e que Jesus mandou que o profeta messiânico, por que messiânico? Por quê? O Messias foi ele quem anunciou. No livro de Isaías, no capítulo 4, eu vou dizer a vocês o que eu vejo hoje, vocês veem. 7 mulheres para um homem. Vocês podem pegar, vocês vão ver aí. Parece que é Isaías 4, versículo 7. E no capítulo 7 ele diz: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Ezequiel pediu um sinal a Deus. Então Deus ouviu a súplica e a oração de Ezequias e mandou o profeta. Quantas vezes alguém que não lhe conhece, o profeta de Deus, porque profeta recebe de Deus e manda para o povo, e o sacerdote recebe do povo e manda para Deus. Glória a Deus. Entenderam? Quem é profeta. Agora sofre, não tem amigo, quer falar a verdade,
recebe do Pai nas suas orações, Deus mostra e entrega a mensagem. E o que está no altar, o sacerdote, às vezes ele não é profeta, ele leva a palavra, ele recebe e manda para quem? Para Deus. Recebe de você, ensina você o mestre e manda para Deus resolver. Então, Ezequias, a primeira pergunta, as qualidades do rei Ezequias significa Javé é a minha força. O que podemos aprender com ele? Então, a primeira qualidade de Ezequias, ele era reto, justo e honesto. Quais foram as qualidades? Reto, justo e honesto. Segundo, o que podemos aprender com Ezequias reto, justo e honesto? Ele queria o quê? Quem vai me dizer uma palavrinha? O que era que ele queria? Ele queria o quê? Ele era reto, era justo, era honesto, ele queria o quê? Um posicionamento. Ele queria um posicionamento. Ele queria um posicionamento diante de Deus. Ele queria se posicionar. E muitas vezes a gente procura se posicionar diante de Deus. Aí vem um enviado, vem alguém que, com a mente confusa, e aí ele tira do foco. Antes de novo. Né? Antes de novo? Pois é, eu estou morrendo, viu? Eu escrevi muito, mas eu estou correndo. Então, as qualidades do rei Ezequias. Ele era o quê? Justo, reto e Honesto. E o que era que ele queria? O que é que nós podemos aprender com o rei Ezequias, já que ele era justo, reto e honesto? Um posicionamento com Deus. O 3. Qual foi o propósito do rei Ezequias? Ele tinha um propósito. Quem vai me dizer? Eu tenho um propósito. Os irmãos têm. Mas ele queria o quê? Vamos igreja. Descobre aí. Hã? Servir a Deus. E o que mais? Obedecer. A palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que Sacrificar. Foi por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele passou a obedecer. E ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Então Deus viu a oração sincera de quem? De Davi. Ouve a sua, ouve a minha. O 4. Então, confiança e obediência aos mandamentos de Deus. O irmão citou um grande mandamento aqui: honrar o teu pai e a tua mãe. Honrar é respeitar. Se você não respeita seu pai, não respeita sua mãe, vai respeitar quem? O comando? Tem que respeitar o comando de Jesus. Não é o comando, não é? Não pode. Aí está contra os princípios de Deus. Já sabe, né? Qual é o comando que eu estou falando, né? Então, o comando de Jesus a gente tem que respeitar, obedecer. Vem o quê? Olha a qualidade de Ezequias. Realizou profundas reformas religiosas em Judá. Eliminou a idolatria, resgatando a adoração e o louvor a Deus. E o que ele fez que agradou a Deus? Ele fez alguma coisa boa. Quem sabe? Está aí. Olha o que foi que Ezequias fez que agradou a Deus. Hã? Ele destruiu o quê? Hein? Os pagãos e o quê? De Baal. Aquelas colunas de Baal. Aquilo que Baal, que existe até hoje, não é? Eu tenho uma sobrinha que ela, quando ela vê que eu não me incomodo com as postagens dela, ela bota ela toda caracterizada de muito santo.
E aí diz o nome que ela tá, sabe? Aí eu olho, faço de conta que não estou vendo. Aí eu mando uma mensagem para o Bruno Leonardo. Mando uma mensagem de outra, ela disse, meu celular não abre não, o YouTube. Aí eu digo, eu te abençoo em nome de Jesus. Porque um dia ela conheceu Jesus e deixou. O meu papel é o quê? Não posso machucá-la, não posso maltratá-la, eu tenho que orar por ela. Vamos, estou terminando. Ezequias cometeu algum pecado diante de Deus? Epa. É agora. Cometeu? Agora, meu irmão, você que está me filmando, ele cometeu algum pecado? Hã? Um grande dos crentes em Cristo Jesus tem cometido. Quem vai acertar, eu não trouxe hoje brinde nenhum, mas no próximo, quem acertar, eu vou dar um brinde. Bora? Ó, bora? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Diga um, diga dois. Bora? Já estou terminando. Hein? Abriu as portas para o inimigo. Hã? Abriu as portas para o inimigo. Mas eu quero um que tenha afetado muitos crentes. Olha, que tem deixado, ó, narizinho, o meu é quadrado, sabe? Orgulho. É. Opa, quem foi? Orgulho. Ai, não, você não vai ganhar, porque você já sabe de tudo. Não ganha. Olha o orgulho. Olha que frase bonita eu coloquei sobre o orgulho. Preste bem atenção, eu escrevi aqui. O orgulho é o mal que ninguém vê, porque não sabe que tem. Gravaram? Repete aí. Orgulho é o mal que não se vê, porque Não sabe que tem. A gente diz assim, eu não sou orgulhosa. O orgulho vem da soberba. Conhece algum crente orgulhoso? Soberbo? Eu sei, eu posso. Alguém conhece? Pois Ezequias teve. Depois, olha o pecado dele aí. Não era um homem reto, justo, temente a Deus? Não é? Mas ele se orgulhou do quê? Das riquezas. Os mensageiros, ele mostrou a casa dele. Ouro, prata, e muitas vezes a gente não vigia. Entre, vizinha, entre, irmão, entre. Quantas vezes eu aqui vi irmã em Cristo, olha para mim, passa um tempo, 2 tempos, a sandália igual a mim. Mas a loja está lá para todo mundo, não é? Eu pude comprar e lá também pode. E só tinha igual a minha. Isso é o quê? Quem sabe o nome disso? Opa, inveja. Então, olhe, o orgulho é o mal que ninguém vê, porque não sabe que tem. Então, orgulho, soberba, autossuficiência, desobediência, teimosia, ingratidão, julgamentos, crítica, inveja, cobiça, falta de empatia, são as manifestações do orgulho. Tudo isso tem no crente, né? Aí eu trouxe para vocês, no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 18 e 19. Provérbio 16, 18 e 19. O
outra pessoa vai abrir em Salmo 10, versículo 2 a 4. Em alguns casos, o orgulho leva à vitimização. Ele fica se vitimizando, né? Ele faz o quê? Olha para o outro. Não, eu vou deixar o papelzinho passar, senão eu vou despertar vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, o pecado de Ezequias, o orgulho. Depois que ele foi curado, aí ele fez o quê? Ele disse, bom, agora eu posso me orgulhar, porque eu tenho riquezas, eu tenho ouro, eu tenho prata. Se você conversar com uma pessoa e ela disser, eu sei, o que é que você tem para conversar com uma pessoa dessa, que só sabe? Aí eu digo, minha irmã, eu só sei que nada sei. Não é? Eu só sei que nada sei. Para poder eu trazer essa palavra, será que aqui na minha cabecinha, com tanto cabelo branco que Jesus sabe quantos tem, eu tive que ler. Pegar várias Bíblias, escrever várias vezes, várias, para poder eu saber o que é que eu vou trazer para vocês. Mas assim mesmo eu estou soletrando. Eu estou soletrando para vocês, porque só sei que nada sei. Então dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Nós não sabemos nada não, gente. Nós aprendemos com o outro. É com o outro que você aprende. Como diz a música, entre tapas e beijos, não é? Então vem o quê? A consequência dos pecados. E o orgulho associa-se à queda, ao fracasso. Foi aí que Ezequias fracassou. Teve pecado, era um homem justo, reto, e o orgulho, a vaidade, a presunção. Vamos lá. Quem vai ler? Quem vai ler? Quem dá mais, como diz o leilão, não é? Provérbios 16, 18. Sim. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Misericórdia. Ouviram, igreja? A soberba Precede a ruína, isso. e a altivez do espírito a queda. E diante da humildade vai o quê? A honra. Quando você tem humildade em sentar para ouvir, quando você tem humildade em dizer que não sabe, você vai ser honrado. Quantas vezes eu fui criticada na faculdade? Ah, mãezinha, o que é que você quer aqui? Aí tinha horas que eu botava a roupa pelo avesso, para não dizer a tripa, e eu dizia assim, minhas filhinhas, 17, 18 anos, o que vocês querem eu já tenho, eu sou aposentada. Eu vim aprender mais um pouco. Eu vim para ajudar o outro. E vocês? Humildade. É humildade. Diante da nossa humildade vai a nossa honra. E a soberba, o fracasso. É uma queda. Ezequias caiu aí. Porque ele se gloriou da riqueza que tinha. Os mensageiros vieram, correram a casa toda, viram que na casa dele tinha joias preciosas, tudo. E ali ele ficou, ó, o narizinho em pé. Vamos lá. Qual foi a outra palavra? Salmo 3. Agora que só falta alguns minutos. Vamos. Qual foi o outro? Salmo o quê? 10, versículo o quê? Do 2 ao 4. Ezequias significa Javé é a minha força. Vamos? Em sua arrogância, o Oi. ímpio persegue o pobre e Olhe. é apanhado em suas tramas. Sim. Ele se gaba de sua própria cobiça e sua ganância. Olhe. Amaldiçoa, insulta o Senhor.
Em sua presunção, o ímpio não busca, não há lugar para Deus Sim. em nenhum dos seus planos. Tem lugar para Deus, o presunçoso, o orgulhoso? Ele ama. Mas esse lugar no coração dele não permanece. Por que é que muitas igrejas estão vazias? Por quê? Cadê a presença do Senhor na vida dele? Aí eu só vou se for Marcos Feliciano. Eu só vou se for Cassiano. Eu só vou se for... Sim. Vocês aí sentados podem estar aqui. Podem trazer uma palavra. Basta vocês quererem. Onde é que estão esses grandes que se dizem grandes pregadores? Quantos já caíram? Por causa da soberba, do orgulho, do eu sou, eu posso. O eu grande sou é Jesus. Mais uma perguntinha aqui para vocês. Ezequias cometeu algum pecado diante de Deus? Sim, o orgulho. O 6. Quando ele diz assim, virar o rosto para a parede, eu quero ver quem vai acertar esse. Significa o quê? Vira o teu rosto para a parede. Ele vai ter o quê? Hein? Humilhação. Intimidade. Ele vai ter uma intimidade com Deus diante do que ele passou. Foi nessa hora que Deus falou comigo. Eu em cima da cama, cheia de dor, não podia fazer xixi direito, nada, eu virei para a parede. Eu fui ter uma intimidade com Deus. Intimidade. Virar o rosto para a parede significa intimidade. É agora. É 1, é 2, é 3. Põe sua casa em ordem. Significa o quê? Preparar-se para a morte ou a vida. Ele recebeu o recado. Ele ali estava preparado para morrer ou para viver. Ia depender do quê? Dele. Da intimidade dele com Deus. E ali ele diz assim, significa preparar-se para a morte ou para uma mudança significativa, em especial, em tomar uma o quê? Posição e ter um encontro real com Deus. Então, nessa noite, eu quero dizer para vocês que vocês precisam ter um foco. Foco no que vocês querem. O que significa foco? Naquele momento, Ezequias teve um foco. O foco poderia ser um foco visionário, um foco comportamental e um foco espiritual. O que significa foco? Objetivo. Qual é o objetivo para a vida de vocês? Qual é o objetivo? O que é que vocês querem que Deus faça? Ele só vai fazer se você der lugar para Ele, não é? Agora a irmã vai levantar e de costas entregar esses papelzinhos que você quiser. Mas que tem 13. Esse papel grande você me dá, o pequeno. Então, nossas ações revelam as condições do nosso coração. O que importa não é o que você conhece, é quem você conhece. Jesus não perguntou a Maria o que ela estava procurando. Ela perguntou quem você procura. Temos que ter convicção em Deus. O irmão falou em condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a gente tem convicção, elas influenciam as nossas escolhas, as convicções. Nós escolhemos, estamos convictos que escolhemos aquela pessoa para namorar, para casar. A escolha é sua, aguenta as consequências. Depois vai dizer, ele era torto, ele era aleijado, ele não tinha dinheiro, ele era pobre, ele era preto, ele era... E você não viu que ele era porque você não chegou antes. Então aguenta, coração. Aguenta suas consequências. Aguente. Porque foi uma convicção, a certeza.
culpa. Condenado à morte. Ezequias foi condenado à morte. Mas Deus chegou primeiro na vida dele. Eu também. Eu passei por esses desafios. E aí, eu aqui de pé, porque eu escolhi quem eu queria seguir. Não era o que eu queria seguir. Quem eu quero seguir? Eu quero seguir Jesus. Os passos de Jesus. Não é? Vamos lá? Para a gente encerrar. Vamos lá? Para a gente encerrar. A condenação nos empurra para cima ou para baixo? Hein? Para baixo. E convicção influencia as nossas escolhas. Vamos lá. É agora. Eu quero saber quem está com o número 1. Número 1 está aí? Tá. Isso. Qual é a sua palavra? Relacionamento. Isso. O orgulho dificulta a construção de relacionamentos saudáveis, pois a pessoa pode não estar aberta à colaboração, ao perdão ou à empatia. Então, o seu relacionamento, você pode, dessa forma, não ser empática ou ser empática a receber daquela pessoa ou perdoar aquela pessoa. 2. Rápido. Crescimento pessoal, não é? Isso é tudo do orgulho. O orgulho, quem é do crescimento? Crescimento pessoal, quem está com o número 2? 2. Receba. É sobre orgulho, viu? Crescimento pessoal. O orgulho. A pessoa, você ou qualquer um, tem que aprender com os seus erros e buscar ajuda quando necessário. Você tem feito isso? 3. Vamos lá? Bem-estar. Muito bem, bem-estar. O orgulho pode gerar infelicidade, insatisfação, pois a pessoa pode ou não estar disposta a reconhecer as próprias limitações e a buscar felicidade para seu próprio eu. Quando eu vier da próxima vez, esse papelzinho que pegou, segure. Tá bom? Vamos, porque eu já estou terminando. Espera aí, rapidinho. 4. Quem pegou a arrogância? Quem foi da arrogância? Pronto, vamos lá. Arrogância. Se considera superior aos outros e não aceita opiniões contrárias. É o orgulho que está falando, não é o senhor não, é o orgulho. Tá bom? Prepotência. Vamos? Prepotência. Epa, quem foi? Misericórdia. Vamos lá, irmão. A pessoa se considera o centro de atenção e não se importa com os outros. O prepotente é assim. Ele não está nem aí. Eu sou eu, Licuri é pouco pequeno, eu sou bonito, eu sou bonita, eu posso, não é? É o prepotente. Vaidade, quem é? Opa, parece que é vaidosa, né? Mas o orgulho diz assim, a pessoa se preocupa excessivamente com a aparência, verdade? Se preocupa com sua aparência? Com certeza, eu estou vendo você toda vaidosa, né? Caiu para você direitinho. 7. Teimosia. Epa, será que é? Não aceita conselhos e não se flexibiliza em situações de conflito. É flexível? Aceita ou não aceita? Isso é o orgulho, viu? Não sou eu não, né, senhor? 8. Ressentimento. Quem saiu? Quem é o ressentimento? 8 é ressentimento. É você é 8, né? Não consegue perdoar. Guarda mágoa. É, minha irmã? Não, né? Graças a Deus, irmã. Meu Deus. Perdoe, irmã. 9. Falta de empatia. Isso. Não consegue
colocar no lugar do outro e não se importa com os seus sentimentos. O sentimento seu é seu, problema seu, você está doente, tá? Problema seu. Eu não tenho empatia. É falta de empatia. Jesus é empático conosco? É. Ele se coloca no nosso lugar. Vou terminar. E o 10, autossuficiência. Quem é? Acha que não precisa de ajuda. Se acha autossuficiente. Crítica. Critica o outro, mas não aceita ser criticado. Vitimização. A pessoa se vê como vítima dos outros e não assume a responsabilidade dos seus erros. E aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Ezequias teve esse orgulho. Ele achou que podia, depois de ser curado, ele poderia receber uma mensagem dos mensageiros em casa e disse: agora eu estou bem, vou receber e mostrar minha riqueza. Dançou. Não mostre sua casa. Não mostre o que você tem. Porque o outro não vai para a sua casa com um olhar de ajuda. Ele vai olhar o que você tem. E é ali que o barco vira e você, para levantar o barco, vai sofrer. Amém? Amém. Irmãos, essa interação que a gente vem falando, isso é bom, que a gente vai se descobrindo. Hoje nós sabemos o que é o orgulho, né? Devemos vigiar, porque a gente não vê. Talvez eles não são orgulhosos, mas acaba tendo aquela. Amém. Né? Você não vê e nem sabe o que tem, né? Eu quero pedir uma oração para uma pessoa que vai fazer cirurgia, como Flávio.